Olá, meus amores, muito bom dia. Vamos para nossa aulinha de hoje. É isso mesmo, permanecendo no nosso maravilhoso paradidático Mamãe Tá Careca, da Juliana Vermelho. Nós já estudamos esse paradidático, né? A tia dividiu em capítulos, né? Ele é todo dividido em subtítulos, né? Todo dividido em subtítulos. Então, nós já estudamos da página 8 até a página 41. É isso mesmo. Nós já estudamos os capítulos do 1 ao 10. Na aula passada, a tia deixou algumas questõezinhas e nós vamos fazer a correção agora, que foi lá do capítulo 7, 8, 9 e 10, esses 4 capítulos. Nós vamos fazer a correçãozinha e depois vamos voltar com uma revisão. É isso mesmo. Na próxima aula, nós já temos, próxima semana, nós temos uma semana de atividades avaliativas, né? Avaliações. Então, essa semana a tia vai tirar algumas aulas para fazer recuperação, desculpa, para fazer revisão de conteúdo, tá certo? Bora lá para a nossa correçãozinha. Ok, tá aqui. Primeira questão. Leia um trecho do texto. Estava voltando a ser a mãe que eles conheciam. Mas aí, um dia, ela contou uma coisa que deixou os dois muito preocupados. Que foi que ela contou, foi que a Mônica contou para os filhos. Ela contou que ia começar a tomar um tal remédio, né? Um remédio forte. Foi isso que ela contou para os filhos, que ia tomar um remédio muito forte. Segunda questão. De acordo com o texto, porque o Leonardo queria evitar assuntos que se tratassem da doença de sua mãe. Por que ele queria evitar esses assuntos? Porque esses assuntos faziam acordar o tal monstro. Lembra que o Leonardo, toda vida que ele ficava com medo, ele ficava sem perguntar alguma coisa, com medo que a mãe morresse, era como se um monstro escuro montasse nas costas dele. Então ele sempre queria evitar o assunto da doença da mãe, que era para evitar que esse monstro escuro se acordasse. Terceira questão. Um dia eles estranharam quando, na hora do almoço, Mônica passou correndo por eles e se fechou no quarto dizendo que não queria comer. Da questão. O que estava acontecendo com a Mônica para ela passar correndo para o quarto? O que era que estava acontecendo com a Mônica? Começou a cair os cabelos dela. Lembra que o medicamento forte, ele poderia fazer cair os cabelos? Foi isso que aconteceu com a Mônica. Os cabelos dela começou a cair. B. Quem foi atrás da Mônica no quarto? Uma pessoa foi atrás da Mônica no quarto. Quem foi atrás dela? Será que foi o Leonardo? Será que foi o Gabriel? Não, foi a Lúcia. A Lúcia foi atrás dela no quarto. O que a Lúcia falou para a Mônica? Ela falou assim, ó, tudo bem, eu vou cuidar de você. Quarta questão, por que a Mônica precisava ir sozinha para o salão? Porque ela ia raspar a cabeça, certo? Então só foi essas 4 questõezinhas que a tia deixou para vocês. Pronto, né? Então nós já vimos muito desse paradidático, nós já vimos de início, né? Quando a Mônica descobriu a tal doença, que era um carocinho no seio, ela necessitou fazer alguns exames, né? E até os meninos comentam, né? Ela comenta no livro em que a rotina dela tá totalmente diferente, né? Ela tem frequentado muito a hospitais. Por quê? Porque necessitou fazer exame, depois ela fez uma cirurgia, né? Um dia
Um dia de segunda-feira, ela fez a cirurgia de um dos seios, a retirada do nódulo. Depois, nesse mesmo dia, fez uma outra cirurgia no outro seio para que eles ficassem um pouco parecidos um com o outro. Nesse período, era o mês de julho, as duas crianças estavam passeando, eles tinham ido passar uma semana na casa dos tios, né, em uma outra cidade. Dessa forma ficou melhor para que a Mônica, né, não se preocupasse com as crianças e pudesse, né, ir para o hospital e descansar. Quando a Mônica voltou para casa, a Mônica veio com alguns drenos, né, alguns caninhos nela. Esses caninhos tinham uma bolsinha no final, na qual a Mônica fala que o nome dessa bolsinha é cachorrinho, mas é dreno, o nome certo daquilo ali é dreno, né? Ela faz a retirada. Quando as crianças chegam, ela tá apenas com um dreno ainda. E todo dia o marido dela, o Gabriel, esvazia aquele dreno e mede em uma seringa a quantidade de sangue, a quantidade de líquido que ainda tem naquele dreno. Pra quê? Pra poder ver se realmente o sangue que tá saindo da cirurgia está diminuindo, para que o médico tenha realmente a certeza de que pode tirar aquele dreno dela, que não vai afetar na saúde dela. Muito bem. Daí então a Mônica, ela volta, né? Faz esse tratamento, essa cirurgia e tudo mais. Ela já começa a ter uma vida, né, normal com as crianças. Aí ela começa a fazer o tratamento, né? Porque só a retirada não é o suficiente. Então ela começa a fazer o tratamento, que é tomar alguns medicamentos muito fortes, como ela fala. Ela começa a fazer o tratamento e com isso os cabelos dela começam a cair, né? E as crianças, eles não vão querer, né, ver a mãe careca. É tanto que ela fala, quando ela fala em relação ao medicamento, esse medicamento pode fazer com que os cabelos dela caiam, eles ficam imaginando como seria ela careca, né? E eles ainda têm brincadeiras, como seria feia, careca. Tá no livro até a imagenzinha deles dois pensando como seria a mãe deles careca. Esses dois, né? E aí a tia pergunta: quantos personagens tem nessa história? Você sabe quantos? Qual o nome deles? Você gostou da história? Mamãe tá careca? Olha só, nessa parte aqui, quando ela disse que vai tomar um medicamento forte, e eles dois ficam imaginando aí a mãe deles, né, careca, até que eles dizem que ela vai ficar muito feia. Mas isso que acontece com muitas famílias, né, passa por problemas de saúde como esse, e enfrentam, se recuperam e ficam bons, com certeza, né? A Mônica também vai sair dessa, ok? Então, tia vai deixar como atividade apenas a leitura. Como vocês sabem, o nosso livro, ele não é tão pequenininho, né? Ele não é muito extenso, mas ele é um pouquinho extenso, tá? Então a tia vai deixar apenas como leitura, vocês vão ler com atenção, se perguntando sobre cada parte que vocês estão lendo. A leitura da página 8 até a página 41, tá certo? Porque são essas as páginas em que eu abordarei na prova, tá certo? Tchau, meus amores, até nossa próxima aula.